Olá! Na nossa dica de livro de hoje, eu trouxe livros para você trabalhar a alfabetização. Por quê? Porque eles são livros que vão trabalhar as subhabilidades da consciência fonológica. Então, por exemplo, o livro Travadinhas, da Eva Furnari, a gente pode trabalhar com as crianças. Por que que trava? Né? Então, por que que a gente não consegue ler direito? O Gildo é o xodó da Giza Júlia. Né? Então a gente conversa com eles sobre essa travadinha. Por que será que a nossa língua trava quando a gente vai fazer essa leitura e não dá para ser feita tão rápido, certo? Nem um leitor competente, né, um fluente, consegue ler com tanta fluência porque realmente trava a língua, né? Então, porque as letras se repetem, os sons são repetitivos e a língua acaba travando. E a gente conversa com as crianças, então, para a gente tentar descobrir ali com as crianças, né, com essa ideia de discussão com as crianças, essa pesquisa com as crianças, e de tentar compreender, então, por que a nossa língua trava quando a gente tenta ler esse tipo de texto de uma forma mais rápida. E outra ideia, então, outra dica aqui também da Eva Furnari, né, é o livro Você Troca. Por quê? No livro Você Troca, vai trabalhar as rimas, né? Então a gente vai trabalhando com as crianças, por exemplo, você troca um gato contente por um pato com dente, e a gente trabalha ali com as crianças para elas compreenderem o contexto, né? Então, um gato contente, o que é um gato contente, né? E tem aqui a ilustração, um gato contente, né? E aí, um pato com dente, né? E as crianças têm que decidir, elas trocam ou elas não trocam, né? Mas a gente também trabalha ali, então, as subhabilidades da consciência fonológica, que é a rima, que é muito importante nesse momento aí da aprendizagem, da leitura e da escrita. E de uma forma significativa, né, gente? Então, a gente não trabalha por trabalhar rima, a gente não constrói por construir, a gente constrói porque o texto fica mais legal, fica mais divertido. Então, tem um sentido, tem um significado a gente usar a rima nesse momento, certo? Outra dica, então, de também trava-línguas, é esse livro aqui que se chama Trava-línguas, Quebra-Queixo, Rema-Rema, Remeleixo. Então, só o título do livro já é um trava-língua, certo? E ele também traz aqui muitas histórias com trava-línguas que a gente pode adaptar aí na sala de aula e trabalhar com as crianças nesse sentido também de subhabilidades da consciência fonológica de uma maneira divertida, significativa, incluída já no texto, para que as crianças entendam para que servem essas subhabilidades, onde elas estão encaixadas, certo, gente? E outra ideia, então, é trabalhar aqui esse livro Assim ou Assado. Mas esse livro aqui, ele é interessante por quê? Porque Assim ou Assado não tem história, né? Ele só tem aqui os contrários. Mas a criança tem que entender qual é o contrário, porque o livro não diz, ele só traz a imagem, a ilustração. E a gente pode fazer essa escrita com as crianças, então, do contrário, trabalhar essa escrita e trabalhar o que é o contrário, nesse sentido aqui, né? Então, por exemplo, cheio e vazio, né? A gente vai trabalhar aqui com eles o que é esse contrário, por que essas palavras são contrárias e o sentido desse contrário, mas também as escritas, porque o livro não traz. Então a gente pode trabalhar com as crianças essa escrita na sala de aula, pensando aí em como se escreve essas palavras, quais são os sons que a gente escuta e que letras ou que imagens, né? O que a gente, como o controle motor, né, para construir aquela letrinha que vai representar aquele som, certo, gente? Então a gente amplia todo esse repertório aí das habilidades da consciência fonológica. E também, para não só ficar trabalhando a consciência fonológica, mas para a gente trabalhar direto a leitura, né, de um livro inteiro, tem essa dica aqui que se chama Duda Adora Pular. Então a Duda, ela adora pular. E aí que a história conta que ela pulava para todos os lugares. Mas tem muitas onomatopeias, tem palavras repetitivas, então aqui fala Duda adora pular, e pular, e pular, e pular, e pular, e o texto se repete. E as crianças começam então a compreender esse texto, porque ele é muito repetitivo e fica fácil a leitura, porque as letras são grandes, são em letra bastão, as crianças mesmo conseguem ler, né? E também tem as onomatopeias, então põe, né? Ou então tem aqui tanã, que é quando ela
aparece, ou então ela cantando e faz o lá, 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 certo, gente? Então esse livro aqui é bastante interessante para a gente conversar com as crianças e trazer essa leitura, porque elas podem se arriscar nessa leitura inicial de uma maneira mais simples e mais fácil de compreender e também de executar essa tarefa que a gente aí trabalha tanto tempo com as crianças e elas também querem ver esse resultado. Então aqui num livro que tem significado, que tem uma história bem interessante, as crianças vão realmente compreender essa leitura mais significativa, certo, gente? Então fica essas dicas aqui para vocês, até o próximo vídeo.